Glória a Deus. Hoje falaremos a segunda parte do testemunho da irmã Penha, serva de Deus, que por muitos anos serviu na Igreja Pentecostal Deus e Amor, era uma cooperadora, uma obreira fiel, cumpridores dos seus deveres, que não media esforços para ajudar as pessoas necessitadas. Paramos no vídeo anterior que ela evangelizava os jovens e muitos pastores não gostavam, porque achavam que aquela obra era para eles fazerem, mas só que eles não faziam a obra de evangelização, somente tentava impedir a obra ser feita. Então muitos jovens foram convertidos, muitos jovens largaram os vícios das drogas. Hoje, muitos são pastores, muitos são presbíteros, muitos ainda fazem a obra de Deus. Outros fundaram a própria igreja para eles. Ela ia a todas as almas, não importava o perigo, mas ela obedecia o líder de Jesus. Tanto é que lá no alto do bairro da Penha, em Vitória, existia uma pessoa muito perigosa. Ele não descia o morro, e quando descia era armado. E muitos tinham medo dessa pessoa. Ele liderava uma gangue que fazia muita maldade, mas ele, sabendo que a irmã Penha pregava, evangelizava, então através de uma amiga dele, que era obreira da Deus e Amor, ele pediu se a irmã Penha poderia recebê-lo, que ele queria largar aquele mundo, mas não tinha força. Então minha esposa o aceitou e foi orar por ele. E nessa visita, ele aceitou Jesus. Nessa visita, ele largou o mundo do crime. Passando 2 anos que minha esposa tinha falecido, como eu trabalhava no correio, então ele me encontrou e perguntou pela minha esposa. Aí eu falei que ela tinha falecido. E quando eu falei que ela tinha falecido, ele até chorou. Por quê? Aí ele me contou que através da oração dela, das pregações dela, das orações dela, ele largou as drogas, ele largou o mundo do crime. Deus preparou uma esposa para ele. E atualmente ele era presbítero da igreja Assembleia de Deus. Deus preparou uma família para ele. Então, quando eu contei que ela tinha falecido, ele falou que devia muito a nova vida que ele estava andando, devia a ela. E muitas outras pessoas que foram evangelizadas por ela. E os pastores, os dirigentes da igreja não gostavam. Tanto é que quando ela tinha um culto aos domingos, a igreja superlotava, e muitos jovens na igreja. Então tinha pastor que ficava revoltado, porque no culto deles, às quartas e às sextas-feiras, a igreja não ia, muita gente.
Então a inveja entrou no coração deles, o espírito da inveja entrou no coração dos dirigentes, ela passou a ser perseguida. Houve um tempo que foi anunciado que iria um pastor muito abençoado, lá da sede estadual de Vitória, pregar na igreja do bairro de Itararé, em Vitória. Então foi mais de uma semana ele anunciando que iria um pastor muito abençoado, que as pessoas iam preparadas que Deus iria usar a alma daquele pastor. E se não se cuidasse, podia até cair com a oração, porque esse pastor era chamado de mão de fogo. Ele colocava a mão, o espírito saía da pessoa, a pessoa era liberta. Então nesse dia a igreja estava super lotada. E como na nossa igreja, a pessoa tem o costume de receber a oração do pregador e a oração de uma pessoa que ora por revelação. Porque esse irmão ele orava, mas ele não orava por revelação. Era um irmão muito abençoado na libertação. Então, quando a pessoa ia receber a oração da mão do pastor, fazia fila para receber a oração da minha esposa. E muitas pessoas eram libertas, pessoas oprimidas, Deus libertava. Então o dirigente ficava revoltado com isso. Não só com ela, mas comigo também. Eu também tinha um culto na igreja. Era tanta perseguição que ela passou a ajudar a outra igreja. E nesse momento o pastor foi trocado, né? E ela foi ajudar a outra igreja que também precisava de ajuda. E ela ajudava muitas igrejas. Então, nessas idas para ajudar a outra igreja, tinha um pastor que ele tinha um culto dele, mas reclamaram na sede estadual que o pastor não pregava muito. Então, o que aconteceu? A sede mandou fazer uma reunião, enviou um presbítero, um diácono, para fazer essa reunião com os membros da igreja e com esse pastor. Mas só que nessa época ela estava ajudando outra igreja. E ele foi acusado sobre isso. Aí teve a reunião, ela foi chamada para participar. Mas como ela era de muita oração, o Senhor falou para ela que ela iria ser lançada no tanque, onde tinha muitos tubarões. Mas não era para ela se defender, não abrir a boca. Ele mesmo iria defendê-la. Prosseguiu a reunião, e aquelas pessoas que foram reclamar na sede sobre esse pastor, ficaram a favor dele. Então, só palavras contra a minha esposa. Eu cheguei para ela e perguntei se eu podia falar alguma coisa em favor dela. Ela me disse, não, Deus falou comigo que ele é minha defesa. Tinha uma irmã que foi acompanhada com esse diácono, falou para a minha esposa após a reunião, que não ela fica preocupada, que Deus estava com ela. Acabou a reunião, às madrugada, ela orando, como ela sempre fazia, Deus falou para ela que ela foi envergonhada na congregação. Mas aquele pastor ao qual a fez passar vergonha, a dele seria muito maior, porque o mundo todo iria saber quem ele era. Porque esse pastor, ele tinha um culto dele à noite e pela manhã ele fazia um culto e todo o dinheiro que ele arrecadava, ele guardava, que estava preparando uma igreja para ele abrir. E realmente, passou alguns meses, ele foi escolhido do ministério da Igreja Deus e Amor por pedofilia. Ele saiu da Deus e Amor e abriu um ministério.
Aí saiu em todo mundo, porque saiu nas televisões, ele abriu um ministério para ele e a TVs filmaram ele sendo algemado da sua igreja. Então ele foi envergonhado para todo mundo ver, porque ele foi uma pessoa sem envergonhada, mas o mundo todo o envergonhou. Então, ela fazia essa obra. Os pastores ficavam revoltados, porque Deus a usava muito, Deus a usava em revelação, Deus a usava em cura, e muitas vezes respingava sobre mim, porque a minha campanha que eu fazia às quartas-feiras, dava muita gente, e no culto do pastor, ele não dava ninguém. A inveja entrou no coração do pastor, ele tirou o meu culto, me botou para outro dia e veio na quarta-feira. Mas na quarta-feira, assim que ele assumiu, ficou a mesma coisa, não ia ninguém no culto dele. Entrou um segundo dirigente, que ajudou com esse pastor, e o pastor nos perseguiu. Perseguiu a mim e a minha esposa. Teve um dia que a esposa desse segundo dirigente caiu oprimida. E ela falou que ela estava com dor de cabeça. Pediu outra vez a oração, ela tornou a cair, mas foi liberta. A esposa dela ficou furioso. Falou que quem usava a minha esposa não era Deus, era o inimigo. Então, diante do dirigente, ela fez uma prova. Se era o inimigo que a usava, naquela semana ela estaria fora da igreja. Mas, se era Deus que ela estava usando, ele, até o final do mês, estava fora da igreja. Nesse meio tempo, ele foi transferido para outra igreja para dirigir. Aí foi ele e a esposa dele. Lá na igreja, os dois começaram a contenda, uma briga, os dois foram disciplinados. Ele, até hoje, já tem mais de 15 anos, está afastado dos caminhos do Senhor. Ele não conseguiu mais voltar. A esposa dele está firme, mas ele está ainda desviado. Na época ele pediu desculpa à minha esposa, mas eu falei, peça desculpa não só a mim, peça desculpa ao Espírito Santo, porque você pecou contra o Espírito Santo. Então só Deus pode te perdoar. E até hoje encontrei com a esposa dele, essa semana passada, perguntei por ele, e ela me disse que até hoje ele não voltou. A última vez que eu encontrei foi no final do ano passado. Ele estava com a lata de cerveja na mão. Mas ele está entregue nas mãos de Deus. Só Deus pode mudar a tua vida, o teu coração. Só o Senhor pode trazer ele de volta para os teus caminhos. Então, e a minha esposa continuava fazendo a obra missionária, pastores sempre indo contra as obras que ela fazia. Ela visitava os morros, orava por libertação. Teve um dia que ela foi visitar, ela e uma irmã, foi na casa de um traficante perigoso, e ela não sabia que naquela casa morava o chefe do tráfico. E ele falou que, para ele, quem o guardava eram os muros da casa dele, os cachorros, as armas, a segurança estava ali. Mas Deus, usando a minha esposa, ela falou que sem a proteção de Deus, o homem nada podia fazer, o homem nada seria. Deus
é o protetor, é o Deus que protege o homem. Em vão guarda a sentinela se Deus não guardar o homem. E ele confiou mais no homem do que em Deus. Passado 5 dias, ele perdeu 2 filhos. Um na segunda-feira, que o filho dele tinha matado uma pessoa, e aquela pessoa descobriu. O irmão dele matou uma pessoa. E o parente daquela pessoa a qual o irmão tinha matado descobriu onde ele morava. Aí matou o filho desse homem. E o outro foi se vingar, também perdeu o filho. Então esse homem, ao qual ele recebeu a palavra de Deus, e ele falou que Deus que guardava a casa dele, em uma semana ele perdeu 2 filhos. Como eu era carteiro daquela rua, eu vi aquele homem triste. Aí eu perguntei por que ele estava daquela maneira. Ele falou, que eu perdi 2 filhos. Um na segunda e hoje na sexta-feira mataram meu filho. Então Deus fala, em vão guarda a sentinela, se Deus não estiver guardando aquela família, aquela casa. E a obra que Deus fazia através da minha esposa era uma obra muitas vezes arriscada. O homem em si não tinha coragem de fazer. Houve uma época que o culto estava sendo desenrolado lá no bairro de Itararé. Foi uma senhora ao encontro da minha esposa, pedindo se ela podia ir lá no bairro da Penha orar por ver o filho dela, porque os homens estavam querendo matá-lo. Porque o filho dela, quando o demônio entrava nele, era um demônio destruidor. Então foi lá na igreja pedir socorro. Porque as pessoas confiavam muito na minha esposa. Ela era uma baixinha, mas com uma autoridade de Deus na tua vida. E quando nós fomos na casa dessa mulher, que é a dona Jove, estava tudo quebrado, guarda-roupa quebrado, coisa da cozinha quebrada. E tinha uns vizinhos, 5 homens pegaram ele, botaram ele embaixo da água, primeiramente tentaram passar o corpo dele na parede, chapiscada, depois lançar ele da janela abaixo, porque ele era muito violento. Quando a minha esposa chegou, pediu ao Senhor para amarrar aqueles demônios. Então aqueles homens mandou minha esposa sair, porque ela podia se machucar, que ele era muito violento. Eram 5 homens. A maioria estava até bêbados. Mas foram mais para maltratar do que para ajudar. E quando a minha esposa mandou os demônios se aquietar, eles ficaram quietos. E através da oração ele foi liberto. Porque a autoridade vinha de Deus. Então a minha esposa era muito querida naquele lugar, onde ela passava, as pessoas buscavam ajuda. E quando ela ia nas casas das pessoas, as pessoas não tinham nada em casa, às vezes faltava um móvel, ela tirava da nossa casa e doava para aquela pessoa. Ela fazia de tudo. Outra vez ela entrou de frente a um revólver, que o marido queria matar a mulher, achando que ela tinha o traído, mas ela se opôs diante daquela arma, e o homem atirou, e Deus levantou o braço daquele homem, e o tiro pegou no teto da casa. Eram demônios que atormentavam aquelas vidas. Outras vezes ficamos de 11 horas até 4 horas da manhã para expulsar demônios que estavam de uma jovem. Era legião de demônio. Eu e ela fazíamos visitas
fazíamos campanhas de monte. Uma vez o demônio apareceu do tamanho de um poste, e outro baixinho passava, aquela sombra branca, passava por entre aquele homem gigante. E eram as 3 horas da manhã, eu, a minha esposa, mais um grupo de 6 pessoas. Então aquele demônio saiu, como foi descer uma prancha, desceu aquele monte, foi até o asfalto, depois subiu, aí saiu um tiro. Aí o senhor falou para minha esposa, ele foi lá embaixo, matou uma pessoa. E quando nós chegamos no nosso lar, essa senhora que tinha sido liberta, estava com os filhos, todos pequenos. O mais velho tinha 9 anos, e essa senhora tomava conta do meu filho. Nós tínhamos 3 filhos. E ela estava apavorada. Aí perguntamos por que aquele pavor todo. Ela falou que no terraço, correntes se moviam, placas caíam no teto. Aí eu fui lá no terraço, estava tudo normal. A placa estava no lugar, não tinha nada de corrente. E quando ela foi para a casa dela, foi olhar o ninho pela manhã, ela tinha uma criação de galinha, os ovos todo vazio. Nenhum deles tinha gema, só tinha só a casca, que é a casca inteira. E quando ela quebrou o ovo, não tinha nada. O demônio foi lá na casa dela e bebeu o ovo, a clara e a gema que tinha no ovo. Tudo isso porque ela orava em favor das pessoas, ela não media esforços em prol das almas, ela dava a própria vida pelaquela alma que foi ganha um preço de sangue, que todas as almas foram compradas por Jesus. Aquele que abre o teu coração, aceita Jesus, esse sim dá valor ao sofrimento do nosso Senhor. Mas poucos o aceitam, poucos creem que Jesus veio a este mundo, pagou um alto preço. Então é necessário que o homem, que a mulher venha ter um encontro com Jesus. Ainda é tempo, o tempo é agora. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Este é um testemunho. E por causa das almas, vem muitas perseguições, muito sofrimento. Glória a Deus, aleluia. E muitas pessoas foram salvas através das orações, das libertações. Porque quem liberta é Jesus. Mas se você orar pelaquela alma que se encontra perdida, que se encontra distanciada do Senhor, o Senhor envia o Espírito Santo na vida daquela pessoa, no coração daquela pessoa, trabalha de uma maneira tão esplêndida, tão especial, que acaba aquela alma se rendendo ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te ilumine. Este foi mais um testemunho da vida da saudosa Irmã Penha. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia. Que eu possa visitar cada um de vocês. E neste vídeo, ore em favor da irmã Vânia e teus filhos, o irmão a irmã Creuza e teus filhos, tem o Tiago, tem o Wesley, tem todos os filhos da irmã Creuza, todos os filhos da irmã Vânia, que eram pessoas que muito ajudaram em oração. Glória a Deus, aleluia.
Com esse livramento, Deus deu ao filho da irmã Creuza, que vivia no mundo errante, muitas vezes até duvidava das revelações, mas teve um dia que ele duvidou que Deus estava falando com ele, que Deus estava dando um livramento para ele, que ele contemplou o livramento na própria carne, quando a irmã Pen falou para ele não pegar carona naquela manhã, para ele esperar o ônibus, não ir de bicicleta para o trabalho. Mas ele falou que todo dia ele ia para trabalhar de ônibus, ele não pegava a bicicleta. Mas naquela manhã, o inimigo preparou um amigo que estava com a bicicleta e ofereceu carona para ele. E ele esqueceu da revelação, que era para ele não ir trabalhar de bicicleta, não pegar carona com ninguém, porque tinha um laço de morte para ele. Mas naquela manhã ele pegou uma carona de bicicleta. E na curva, numa esquina de uma rua, o caminhão curvou justamente com a bicicleta. Ele caiu e contemplou a morte diante dele. A roda do caminhão passou rente à tua cabeça. Mas Deus, quando revela, Deus livra. Muitas vezes permite acontecer, mas não permite que o laço venha concretizar na vida dessa pessoa. E se Deus, nesse momento, está te dando um livramento, está falando para você que está te livrando de algo muito terrível, crê somente, não duvide, mas creia que Deus irá te livrar e te abençoar. Para quem não me conhece, meu nome é Genilson Almeida Rosário, operador da Igreja Pentecostal Deus é Amor, a qual está situada na Avenida Santo Antônio, 366, Volta de Caratuíra, a qual está sob a direção do nosso pastor Odair Gomes. Que Deus abençoe. Se inscreva no meu canal, dê um like, compartilha, para que este vídeo venha chegar a muitos lares e no coração de muitas pessoas. Remidos na Fé, este é o meu canal, canal de evangelização. Deus abençoe. Amém, Jesus.